Sejam bem-vindos ao Respostas da Live. Nossos técnicos responderão aqui as perguntas enviadas durante a Live Saúde Caixa, realizada no dia 12 de agosto pela AEA Paraná. E para abrir os trabalhos, o presidente da AEA Paraná, Valfrido Oliveira. Olá pessoal, boa tarde. Estamos gravando este vídeo para complementar a nossa live, a live da AEA do Paraná, relacionado com Saúde Caixa, e contou com a participação muito especial do ex-presidente desta AEA, o nosso amigo Jesse Krieger, contou com a presença da Vânia Lacerda, que é presidente da ANIPA, contou com a presença ilustre do Edgar, que é presidente da FENASEF, e nós tivemos as nossas duas especialistas, a Márcia Lacerda Klambeck, que é membro do Conselho de Usuários do Saúde Caixa, e também da Marilda, que é diretora da AEA do interior, na cidade de Londrina. E naquela oportunidade nós não pudemos responder todas as perguntas, que eram muitas. Essa nossa live ela durou 2 horas e foi muito proveitosa. Inclusive eu indico a você que ainda não viu, que veja, que ela é muito educativa e informativa, que é o objetivo da AEA do Paraná. Sempre levar informação para você, porque nós acreditamos que é só através da informação que nós conseguimos superar os nossos obstáculos. Não podemos deixar acontecer como aconteceu em outras oportunidades antigamente, quando nós tomávamos conhecimento das coisas, elas já haviam acontecido. E justamente nesse momento em que nós estamos na negociação do acordo coletivo e que as propostas apresentadas pela patrocinadora são desgastantes, são incômodas e que nós não aceitaremos dessa maneira de jeito nenhum. Então, por esse motivo, eu indico a você, veja a nossa live, porque ela está lá para te orientar. Indique para aquelas pessoas que ainda não viram, porque com esse conhecimento nós conseguiremos brigar pelos nossos direitos. Então, muito obrigado àquelas pessoas que fizeram a nossa live. Ao Edgar, a Vânia, ao Jesse, a Marilda e a Márcia. Muito obrigado. E agora fiquem com as perguntas e respostas das nossas especialistas. Um grande abraço a todos e vamos em frente. Boa noite, amigos. É um prazer poder estar aqui respondendo as perguntas referentes à live que tivemos no dia 12 de agosto. Nós contamos com quase 800 colegas participando diretamente da live durante todo o tempo da exposição. Nós vamos fazer as respostas referentes às perguntas que nos chegaram por blocos, para facilitar o acompanhamento de vocês e o entendimento das questões. Então, as perguntas estarão brotadas e vocês poderão acompanhar. Então, no bloco 1, novas adições. Gostaria de saber por que os novos funcionários da Caixa de outubro do ano passado não têm direito ao Saúde Caixa. Ainda sobre essa questão, qual a atuação das APCEFs, AIAs, Curitiba conseguiu notícia? Outra pergunta, não seria o caso de entrarmos com alguma ação com a tese de que a resolução CGPAR 23 deveria ser tornada sem efeito, porque cria obrigações sem ter lei, o que é vedado pela Constituição Federal? Em janeiro de 2018, foram implementadas as resoluções da Comissão Interministerial de Governança Corporativa e de Administração de Participações Societárias da União, CGPAR. Então, a CGPAR realmente não é uma lei, não é um decreto, não é uma resolução. É uma comissão que tem como responsabilidade atuar para garantir governança das áreas públicas, das empresas públicas. Com relação à situação, a resolução CGPAR foi regulamentada em janeiro de 2018. Ela trouxe uma série de recomendações às áreas públicas e, em função disso, essas recomendações teriam um prazo de 4 anos para que elas fossem implementadas, que as instituições públicas se adequassem a essa situação. Durante esse período,
houveram muitas ações das AEAs, através da Federação, FENACEF, através da FENAI, Federação das APCEFs, através da Federação também dos Gestores. Houve discussões amplas com todas as demais áreas públicas, houveram questionamentos ao Ministério do Trabalho, houveram questionamentos ao Ministério Público, houve a solicitação de uma proposta legislativa que derrube a regulamentação e os direcionamentos da CEGEPAR. Tudo isso está em tramitação. Não houve ainda o fechamento e a conclusão de todas essas ações. Nós já tivemos agora, no decorrer desses últimos 10 dias, uma sinalização positiva de uma liminar conseguida pelo Banco do Brasil. Tá? E há também uma movimentação muito grande para que se vote, através da internet, né, a colocação em pauta do projeto legislativo que visa justamente discutir e caçar a CEGEPAR. A partir, então, dessas ações, poderemos ter uma nova definição sobre a forma como as empresas estatais deverão atuar. Infelizmente, a partir da regulamentação de janeiro de 2018, todas as contratações decorrentes a partir desta data deixam de ter, então, a cobertura do plano de saúde da empresa nos moldes como nós o conhecemos até o momento. Nosso segundo bloco, manutenção do Saúde Caixa. Para manter o plano de saúde, será que é melhor pedir demissão sem haver PDV? Qual a perspectiva da Caixa garantir no próximo ACT, que está sendo negociada, a garantia do Saúde Caixa para quem se aposentará daqui por diante? O novo ACT tem algo para garantir o plano após demissão? Sou dependente do meu esposo no Saúde Caixa e saí no PDV em 2019. E ele ainda está na Caixa, aposentou-se este ano pelo INSS. Gostaria de saber de minha segurança no plano de saúde. Quando entramos na Caixa, assinamos um contrato onde consta um plano de saúde PAMS e não uma assistência à saúde. Não temos, portanto, direito adquirido? A circular CEGEPAR menciona assistência à saúde? Sou titular do saúde e minha esposa está como dependente. A minha esposa aposentou-se ano passado e saiu da Caixa no PDV. Tenho garantia do plano de saúde? Após eu sair este ano, sem a correção dos novos, entrei na Caixa em 1989. Mas se entrarmos na justiça sobre o direito adquirido, o fato de ter entrado em ACT vai nos prejudicar? Ele foi um tiro no pé? O juiz pode questionar, então, se é direito adquirido porque entrou no ACT? Como podemos possibilitar o acesso ao Saúde Caixa dos empregados ingressos a partir de 2018, sem perdermos os direitos já adquiridos, sobretudo referente ao nosso plano de saúde? Entrei um pouco atrasado. Alguém falou a nós da ativa, já aposentados pelo INSS, teríamos direito ao plano após sair do chão? Então, nós temos uma série de perguntas muito semelhantes. Vamos tentar respondê-las de uma forma integrada para que a gente tenha uma facilitação, né? No caso, a resolução CEGEPAR, ela deixa dúvidas em relação a pedir demissão antes ou depois. O que nós temos em relação a essa situação da resolução CEGEPAR? Já foram consultados e foram feitos lives com escritórios de advocacia que estão tendo abordagens e análises desta questão. O que nós vamos tratar aqui é o opinamento de escritórios de advocacia, para os quais nós ainda não temos uma conclusão enquanto associação para garantir absolutamente nada neste momento. É preciso aprofundar estas orientações. Os escritórios de advocacia entendem que um direito que fez parte contratual do contrato de trabalho do empregado não pode ser extinto por decisão de terceiros.
Neste caso, quando nós entramos na Caixa, o nosso contrato de trabalho previa o plano de saúde. Nós temos entidades como a Agência Nacional de Saúde, criada em 2000, e depois agora a CGPAR, em 2018, que trazem uma série de modificações nesta relação contratual. Porém, temos que lembrar que, perante a análise técnica jurídica que nos foi encaminhada, há a colocação de que uma lei não pode vir em prejuízo do empregado. Ela passa a valer dali para a frente e não pode retroagir para prejudicar. Da mesma forma, o acordo coletivo, com a nova regulamentação da legislação trabalhista, ele passa a ter mais força legal. Então, com isso, nós temos que ter muito cuidado e atenção ao que é colocado dentro do acordo coletivo. Então, o acordo coletivo assinado em 2018 garantia todas as condições para os admitidos até 31 de agosto de 2018, data em que foi feita a sua homologação. Então, nós não temos como garantir, né, para os novos que poderão entrar e continuar utilizando o plano. Isto é pauta que está sendo negociada agora, esta semana, nas mesas de negociação. Essa é a pauta que está sendo levada para a mesa de negociação. Até porque em 2018, quando o acordo foi assinado, não havia perspectivas de novas contratações. O concurso de 2014 foi postergado e as admissões passaram a acontecer. Então, não havia essa prerrogativa no momento da mesa de negociação. Então, isso tem que ser discutido profundamente nesse momento. Com relação à PDV, aí pegando outras legislações complementares, inclusive legislações da própria ANS, a ANS, criada em 2000, coloca dentro da sua regulamentação que desde que você tenha pago por 120 meses o plano de saúde, você tem a garantia de levá-lo no pós-emprego. Como o nosso plano é anterior a isso e ele já previa que ele seria vitalício, então nós teríamos também este amparo frente a esta situação. Infelizmente, nós não temos como garantir, né, este entendimento. Estes são opinamentos técnicos que foram nos passados através dos escritórios de advocacia que foram consultados. Vou fazer uma retrospectiva de algumas respostas que nós colocamos e nós pedimos também aos nossos convidados, Jesse Krieger, Edgar e a Vânia Lacerda, assim como o próprio Valfrido, para nos ajudarem nas respostas. Então, só para que a gente possa fechar, reforçando alguns desses itens, então, para manter o plano, será que é melhor pedir demissão? Ler atentamente o contido na resolução CGPAR, a mesma deixa várias dúvidas, e esta é uma delas. Não podemos afirmar categoricamente que o plano de saúde será mantido para quem se aposentar após os prazos estabelecidos em acordo coletivo e prazos determinados na resolução. O opinamento técnico dos advogados diz que nós temos no nosso contrato este benefício, e essa é a discussão jurídica que vai ter que ocorrer. Garantir saúde Caixa para quem se aposentar. Então, a Executiva Nacional dos Empregados da Caixa buscará de todas as formas manter todos os direitos conquistados e que entendemos ser direitos adquiridos. Mas tem os entraves da resolução CGPAR que está sendo buscado derrubar através do PDC 956/2019, que tem aí um abaixo-assinado correndo, que é importante que todos assinem para fortalecer esses pedidos junto à Câmara e, oportunamente, ao Senado. A manutenção do acordo coletivo, do Saúde Caixa, em função do acordo coletivo, né? Tudo vai depender da negociação que está acontecendo, como nós já conversamos, da batalha da Executiva Nacional, da CONTEC e da CONTRAF, são duas mesas, né, e que estão se articulando e se unindo para
buscarem o mesmo propósito aí dentro desse acordo. Com relação a quando entramos na Caixa, né, consta no plano essa questão do direito adquirido, essa parte da interpretação jurídica de cada estatal, o que nós estamos buscando junto às escritórios de advocacia, todo um amparo técnico para que a gente pontue isto como um fator que fique indiscutível. Tá? Nós temos toda essa estruturação, toda essa análise, os escritórios estão aprofundando muito para que a gente possa ter esse opinamento bem tranquilo para posicionar junto às instâncias da Caixa. Então, a partir do momento que o Saúde Caixa passou a integrar a pauta de reivindicação e está contido em acordo coletivo, a manutenção do mesmo deverá passar pelas negociações e driblharmos todos os entraves que se apresentam em relação à resolução CGPAR 023/2018. Tá? Nós temos aí uma esperança de que se consiga derrubar a CGPAR agora até o final do ano, se tudo correr bem, esperamos que se consiga, e que também se consiga reverter alguns pontos no acordo que possam ser dificultadores aí da manutenção do nosso plano. Né? Com relação ao acordo coletivo ser validado como maior do que a lei em função da reforma trabalhista, com certeza, alguns pontos do acordo podem dificultar algumas demandas judiciais que venham a acontecer. Porém, lembrando, um direito existente não pode ser retirado por uma lei posterior. Esperamos que esse amparo possa ser discutido legalmente. Então, nós já falamos bastante com relação à pauta, já falamos bastante com relação ao acordo coletivo, com relação aos advogados que defendem um plano de saúde para todos, inclusive os admitidos a partir de 2018, tentando trazer como subsídio para isso o concurso de 2014, onde o plano era previsto, né, para tentar ser um ponto a amparar a entrada dos novos aí no Saúde Caixa. E lembrando também que a própria CGPAR, né, os direcionamentos da comissão, dão um prazo de 4 anos para a regularização ou para adequação às propostas que foram lançadas. Então, nós temos até janeiro de 2022. Esperamos que a gente consiga fazer esses ajustes em função disso também. Lembrando que o nosso plano sempre foi normatizado através de manuais normativos internos. Manual normativo 043 normatizou o nosso plano de saúde até o dissídio de 2018. A partir de então, houve uma mudança normativa para a regulamentação do plano. Nós vamos ter agora um outro bloco de questões, e esse bloco de questões, então, a colega Marilda vai fazer as explanações referentes a esses 2 blocos seguintes, que nós temos questões de outras temáticas. Desculpem, meu microfone estava desligado. Boa noite a todos. Nós tivemos o trabalho de fazer essa segmentação para tentar deixar mais fácil o entendimento dentro das várias perguntas que nós recebemos, tá? Tem uma pergunta que ficou do bloco anterior, Márcia, que a pessoa pergunta só se é verdade que os economiários que não se aposentaram não terão mais o Saúde Caixa quando se aposentarem. Novamente, essa é uma questão. Está tudo relacionado ao acordo coletivo, que depende de muita ação nossa, de quem está aposentado e também de quem está na ativa, para garantir todos os direitos que nós entendemos que tenham. A Márcia já falou, tanto a Contec quanto a Contraf, que estão na mesa de negociação, se uniram. A gente tem notícia de que há uma união entre a todos os representantes para que o Saúde Caixa seja defendido realmente de forma absoluta, porque é um benefício que nós temos que nós não podemos perder.
Bom, de acordo com relação ao bloco 3, né? Perdi aqui a minha perguntinha aqui. Só um minutinho, gente. Desculpem. É que eu tinha subido aqui. Assim. Alguém perguntou para o Jesse, como a Márcia disse, né? Nós tivemos algumas das respostas também foram respondidas pelo Jesse. Então, alguém perguntou para ele diretamente se sai PDV neste mês. E ele respondeu: notícias extraoficiais dão conta que está tudo pronto para a abertura do novo plano de demissão, mas a questão da pandemia e as restrições que esta impõe estão impedindo. Então, é óbvio que a gente sabe que já está se trabalhando com um número reduzido de pessoas, e tirar mais pessoas nesse momento ainda prejudicaria mais o atendimento em todas as unidades da Caixa, dos pontos, né, diretamente relacionados ao cliente. A Caixa não pretende contratar mais, como manter a oxigenação do plano. E ainda, eu estou aposentada há mais de 4 anos, descobri recentemente que tenho cobranças que não foram... Desculpem, essa já vai ser um bloco da questão da manutenção. Então, a Caixa não pretende contratar mais? Novamente, aqui vem a questão da resolução do Sejupar, que orientou que a Caixa, na nova contratação, não incluíssem empregados novos dentro do plano de saúde, certo? Essa é uma proposta que a própria Caixa tem feito de incluir os empregados novos, que entraram agora em 2019, que eles sejam incluídos dentro do plano. Só que o que se quer fazer é uma mudança radical no plano. A gente entende que seria possível incluir, sim, os empregados novos, mesmo com a manutenção dos moldes do Saúde Caixa do jeito que nós temos hoje. Então, esse é um ponto muito delicado, né? Tá dentro da negociação. O plano tem que ser feito um controle rígido dos custos que nós temos lá, mas o fato é possível incluir novos empregados? E precisa incluir, porque exatamente por isso que está se falando da questão da oxigenação. E também porque tem um item que é o intergeracional, que a gente que tem, o nosso plano tem, e que sem entrada de novos ela fica quebrada, né? Ela não tem manutenção, certo? Então é uma situação a se trabalhar mesmo, precisa ser feito. E isso o momento é agora, é dentro do acordo coletivo. Às vezes a gente pensa assim, mas eu estou aposentado, não tenho nada a ver com o acordo. Tem, porque o plano de saúde está dentro do acordo, e se a gente não se movimentar e não trabalhar para defendê-lo, nós corremos risco de ter mudanças no plano que possam prejudicar quem já está aposentado, quem venha se aposentar e mesmo quem está na ativa. Pelo menos na proposta que veio da Caixa, na mesa, na semana passada, a gente percebeu isso. Acaba que prejudica todo mundo. Porque quem hoje é novo tende a envelhecer e vai se arcar com esses riscos futuros, né? Então temos que trabalhar para evitar isso dentro do acordo. Aí nós temos a pergunta... eu estou aposentada há mais de 4 anos, descobri que tenho cobranças que não foram efetuadas e também estão me cobrando com o salário da ativa, que é a remuneração base, a última remuneração base. Resumindo, devo ao Saúde Caixa e ele me deve. O que fazer? Se não formos debitados das mensalidades e despesas no prazo de 60 dias, perderemos o convênio. Se não avisarmos ao Saúde Caixa, precisamos controlar isso? Outra pergunta. Estou aposentado desde 2013, recebi INSS e FUNCEF em contas diferentes. Devo informar ao Saúde Caixa? Algumas pessoas que recebem INSS separado da FUNCEF só pagam 2% sobre o valor da FUNCEF, não pagam o valor do INSS. Por quê? Os valores de mensalidades e participação são cobradas em folha no meu contra-cheque. Essa forma não é a correta? Por que alguns têm débito em conta? Onde olho se eu tenho pendências do plano? E ainda as minhas mensalidades são debitadas na minha conta corrente. Tem como autorizar o débito para a folha? Muito bem, então vamos lá. Na realidade, o que acontece? O débito previsto em normativo, e a Márcia já falou, esse normativo foi alterado, né, depois do acordo coletivo, mas ele sempre trouxe isso, que a responsabilidade é do empregado em fazer a atualização das rendas. Quem recebe INSS e recebe da FUNCEF, quando recebe o contra-cheque de janeiro, que é normalmente no mês de fevereiro, ou se recebe separado, a pessoa deve encaminhar, sim, os 2 contra-cheques. É obrigação do empregado, isso está no normativo. É obrigação do aposentado, aliás, né? Está no normativo, ou do pensionista, está normatizado.
Se você não fizer, e alguns colegas podem não ter feito isso, em tempo adequado, a Caixa vai cobrar sobre a última remuneração base. Mas se você informa só o valor da FUNCEF, sem informar o valor do INSS, e ela está cobrando sobre o valor da FUNCEF, tenha ciência de que ela vai te cobrar sobre os valores do INSS. Isso está previsto, é regulamentado. E o fato de você não dar essa informação, você está descumprindo um regulamento da empresa, o que pode colocar em risco, inclusive, a manutenção do Saúde Caixa para você, porque isso está previsto. Se a gente não cumprir o que está previsto lá, a gente pode, inclusive, perder o plano. Então, é importante, sim, que sejam atualizados os dados. Quem recebe nas duas fontes pela FUNCEF já atualiza automaticamente, não precisa fazer. Quem recebe em separado é que tem essa preocupação. Os valores que não foram debitados, né, eles estão disponíveis dentro do no sistema do Saúde Caixa. Você entra em financeiro, tem lá mês a mês os valores. Aí tem duas questões, você pode acompanhar os valores que foram debitados e também conferir se os valores que estão debitados lá realmente são inerentes, é uma forma de fazer. Se você não informa dentro de 60 dias, não é cobrado pela Caixa, se dentro de 60 dias não houve o débito, é previsto sim que haja o descredenciamento, que a pessoa seja desligada do plano. Mas antes disso, a Caixa deve encaminhar para o empregado, para o aposentado, para o pensionista, um aviso de que ele está inadimplente. Qual que é o risco aí? Se você está inadimplente e o valor é alto, de repente você não vai conseguir honrar com todo esse compromisso imediato, mesmo estando sendo parcelado. Então, é muito importante que se acompanhe, é muito importante manter atualizado, é muito importante quem está se desligando da Caixa nos próximos PDVs, ou mesmo pedindo demissão, que mantenha, que atualize os seus cadastros e mantenha atualizado, trocou de e-mail, trocou de telefone, vá no sistema e atualize, porque isso também é de responsabilidade do beneficiário. Então, é importante que mantenha atualizar todos esses dados, tá? Para que os contatos sejam feitos, né? Se a Caixa manda e você não tem lá, os dados já não estão mais, você não recebe mais aquele e-mail, você não tem mais aquele telefone, também aí a empresa fica difícil. A questão de acompanhe os débitos na conta e assim, juntar. A Caixa prevê que vai debitar em folha de pagamento apenas quem tem junto com o CEF e INSS e recebe pela FUNCEF. Quem tem separado vai descontar em separado. Já foram feitos alguns questionamentos, a gente abriu alguns chamados, mas ela prevê isso, que recebe separado vai ser debitado em conta. E óbvio, né, o saldo tem que estar na conta, senão vai tentar debitar e não ter o saldo, também vai ser um problema, certo? Pendências do plano, tem como baixar o aplicativo, né? Você tem o aplicativo no celular e pode consultar lá. Só aproveitando, Marilda, hoje nós publicamos no site da EA um passo a passo bem detalhado, mostrando como que você regulariza o seu cadastro junto ao Saúde Caixa, para mandar os 2 contra-cheques da FUNCEF e do INSS para quem recebe separado. Então, por favor, entre no site, quem está cadastrado no WhatsApp da EA, recebeu pelo WhatsApp, está bem detalhado, facilitando bastante o entendimento. A responsabilidade, como a Marilda falou, de manter o seu cadastro atualizado junto à empresa, mesmo que você já esteja aposentado, considerando que você tem benefício pós-carreira, é de cada um de nós, que já teve o vínculo empregatício e hoje está usufruindo do benefício pós-carreira. E a Caixa está encaminhando e-mails de cobrança para regularização junto aos colegas. Então, antecipe-se, regularize. Isto é parte do saneamento também dos recursos do Saúde Caixa que precisam estar corretamente cobrados e utilizados. Então, precisamos que todos estejam com os seus cadastros e com as suas cobranças corretas junto ao plano. É para o benefício de todos nós. Aí, na sequência das perguntas agora, aonde fica publicado os balanços, prestação de contas do Saúde Caixa? Onde está aplicado o dinheiro do Saúde Caixa? É o trauma da FUNCEF.
Bom, o Saúde Caixa, ele é gerido pela Caixa, pela própria empresa. Ele é um plano de autogestão, a gente falou essa questão. Então, ele está dentro de todo o balanço da Caixa. Os valores dos balanços estão lá. O que a Caixa fez depois de muito pedido do Conselho de Usuários, isso vem vindo desde 2010, já tem pedidos, 2014 eles ficaram mais em cima disso, a Caixa começou finalmente a publicar os relatórios de administração, que foram publicados agora em 2018 e 2019. Estes dois relatórios também estão disponíveis dentro do sistema do Saúde Caixa. Só que aí, nesse caso, no AutoSC, em relatórios, lá onde tem documentação para fazer download, eles estão lá. Assim como os normativos, a gente está falando dos normativos, algumas pessoas dizem, mas eu não tenho acesso ao normativo, eu saí da empresa. Os normativos também estão disponíveis nesse mesmo caminho. Todos os normativos que fazem parte do Saúde Caixa e que estão relacionados aos aposentados, óbvio, né? Porque se a pessoa se não está relacionada à aposentadoria, são normativos internos da empresa que não vão estar mesmo disponíveis. Mas o 221, o 222 e o 223, os três estão lá. Tá? E a gente tem publicado ele também em algumas páginas, agora mesmo recentemente o 221 foi alterado, eu postei numa página, atualizei ele numa página do Facebook, então assim, a gente vai dando, a EA informou também que houve mudança, então sempre que tem mudança a gente ainda avisa, mas não custa nada, entra lá, dá uma olhadinha, vê se mudou alguma coisa, o que mudou, o que é significativo, certo? Os recursos, como a gente já disse, né, onde está aplicado o recurso do Saúde Caixa, está dentro do balanço da Caixa, não está segmentado isso não é segmentado. Lá aparece no balanço, aparecem as despesas com Saúde Caixa, mas ele não aparece os recursos que entraram, isso vai aparecer apenas no relatório. E a remuneração é feita de acordo com o que está no acordo coletivo. O que está previsto no acordo coletivo é que ele seja remunerado nossa, agora fugiu, gente. Mas a remuneração é dos juros bancários mesmo, Selic, desculpem, eu tinha esquecido a palavra que fugiu. Ele é remunerado pela Selic. É o que está no relatório de 2018, ele vem sendo remunerado por uma taxa da Selic e é o que está previsto em acordo coletivo. Então, a remuneração é essa, tá? Vai ter alguma mudança no acordo coletivo? A gente acredita que não, porque desde 2004, desde 2005 é o mesmo critério. Então, não deve ter grande significância, certo? Marcinha, continuemos? Então, o nosso próximo bloco, ele traz a Saúde Caixa e o ACT. Algumas questões já foram colocadas anteriormente, mas vamos estar reforçando. Porque o plano de saúde da Caixa precisa constar no acordo coletivo de trabalho, não há uma outra maneira de se manter o plano, a cada ano é um sofrimento quando chega em setembro. Quando foi feita a discussão da mudança do PAMS para o Saúde Caixa, essa discussão envolveu participação de empresa e empregados, através das representações. Então, a partir de 2014, aspectos do plano passaram a ser incluídos no acordo coletivo, embora os normativos são os que validam e que dão toda a regularização e a parte formal do funcionamento do plano. Mas no acordo coletivo, então, se discutiam alguns pontos para melhoria, discutiam-se itens referentes a custeio. Lembrando que o nosso plano, desde 2009, não teve reajustes. A partir de 2004 a 2009, ele teve reajustes anuais na parte do teto e do indireto, não nos 2% do titular. E a partir de 2009 até agora, nós não tivemos mais atualizações do plano. Então, esse montante que nós recolhemos para o plano até então, já era um montante bastante significativo. E como houveram muitas contratações, muitas entradas de novos empregados, isso fez com que houvesse a garantia da sustentabilidade do plano até então. Em 2014, foi identificado pela Caixa e declarado em documentação, junto ao Conselho de Usuários, a existência do superávit, ou seja, nós pagamos
um pouco a mais do que os 30% previstos, e a Caixa pagou um pouco menos do que os 30%, dos 70% dela. Então, com isso, houve essa formação desses recursos que a gente chama de superávit. Pelos estudos que nós fizemos recentemente no Conselho de Usuários, o montante desses recursos precisa ainda de alguns aportes que deixaram de ser realizados. A parte dos aportes dos empregados para os 5% da reserva de contingência ou matemática, que é para situações emergenciais, estão depositados e foram utilizados para garantir o custeio nesses últimos 3 anos. Porém, existe uma necessidade de aportes por parte da Caixa, tá? No montante correspondente à sua parte no conjunto do custeio do plano. Qual é a estratégia da mesa de negociação? Não sabemos quais são as reivindicações referentes ao saúde caixa, os nossos representantes não estão sendo transparentes com os empregados da ativa e aposentados. Tem saído várias reportagens referentes às discussões que a mesa vem tendo com a empresa. FENAI publicou, a AEA publicou, o CONTRAF publicou, e esta semana, na sexta-feira, eles negaram as propostas da Caixa e divulgaram essas propostas. Então, a proposta Caixa, ainda dentro de uma busca de regularização nas sinalizações da CGPAR, busca individualizar a cobrança por participante do plano. Isto é algo que tem que ser veementemente negado em mesa de negociação. O nosso plano é um plano mutualista, é um plano de apoio intergeracional, é um plano de solidariedade, ou seja, todos nós titulares, pagamos um percentual sobre a nossa remuneração, que é o nosso vínculo empregatício com a Caixa. Esse montante desse percentual sobre a nossa remuneração forma um colchão de liquidez para o plano. Quando nós temos familiares, estes familiares, quando utilizam o plano, têm participação hoje de 20% até o limite de R$ 2.400. Então, o familiar também tem a sua participação para o custeio do plano. Assim como o indireto tem uma mensalidade, filhos a partir de 21 anos, né, outros indiretos que seriam deficientes e tudo mais, eles têm uma mensalidade de R$ 110. Esse conjunto da mensalidade do empregado sobre a remuneração, os 20% de participação sobre tudo que é utilizado até o limite do teto de 2.400. E a mensalidade do indireto compõe o conjunto das contribuições do empregado. A Caixa complementa essas contribuições para o custeio assistencial e paga 100% do custeio administrativo, que é em torno de 8%, em média, não mais do que isso, sobre o valor do custeio assistencial. Tá? Então, assim, na mesa, e é isso que a mesa está levando e que estão discutindo, a pauta é 70-30, custeio por titular, tá? Revisão dos valores da mensalidade do titular, da participação do teto e da mensalidade do indireto. Né? Não se discute a individualização e não se discute esses montantes de recursos estratosféricos que uma individualização pode trazer. É um plano de autogestão por RH, não visa lucro e visa, sim, o equilíbrio e a sustentabilidade. E os estudos que nós fizemos demonstram que é viável e é sustentável no modelo que está, mesmo, infelizmente, tendo o limitador de 6,5% da folha. Márcia, você só uma correção, tá me ouvindo? Sim. Tá. Uma correção só, você falou que a cobrança é feita por participante. Na realidade, o que a gente defende é que se mantenha a cobrança por grupo familiar, né? E mais o dependente indireto, que ele sempre foi cobrado à parte. É só para... Porque são tantas as informações que a gente mesmo mistura as palavras. Mas hoje eu vi uma publicação de que a Caixa
está revendo e virá com uma nova proposta, porque foi a proposta que ela fez, a gente pode chamar a primeira, pelo menos, a gente pode chamar de indecorosa, porque é brincadeira o que está ali. E aí agora estão dizendo que ela vem com uma nova proposta. Vamos ver qual é a nova proposta, que tipo de mudanças que ela prevê, certo? Me desculpo, porque realmente a nossa batalha é a cobrança por titular e, obviamente, dentro que a gente fala de titular, a gente fala do grupo familiar. 60% dos titulares do Saúde Caixa são somente uma pessoa ou, no máximo, 2 pessoas, né? Então, o nosso plano tem um montante significativo de 1 contribuinte ou 1 contribuinte para um grupo de 2. E até os grupos maiores que acontecem, né, de existirem também no plano, mas que são a minoria. O que há de verdade na privatização parcial da Caixa e no que isso impactará no Saúde Caixa? E essa resposta, enfim, foi o nosso colega Jesse Krieger, que foi muito tempo presidente da AIA Paraná e hoje é diretor da APCF Paraná, que nos honrou com a resposta. O governo vem anunciando que irá vender parte do todo ou em parte as subsidiárias das empresas estatais, dentre as quais algumas da Caixa. Não vejo que isto venha a afetar a questão do plano de saúde, pois este faz parte do próprio balanço da Caixa e é de autogestão. Tá? Agora nós temos o bloco Conselho de Usuários. O Conselho pode fazer para ter mais credenciados nas cidades menores, especialmente nas modalidades demandadas pelas pessoas idosas, exemplo, fisioterapia, acupuntura, odontologia. Uma outra questão desse bloco. Eu moro no interior, em Campo Mourão. Tenho muitos poucos credenciados e conversando com alguns profissionais, eles dizem que até têm interesse de credenciar, mas não se credenciam porque a Caixa é muito burocrática. E outros disseram que até tentaram, mas que a Caixa alegou que não estão credenciando mais profissionais. Sabe se isso procede? Então, é interessante que a gente entenda o procedimento que acontece. Lembram que eu comentei que em 2000 foi criada a Agência Nacional de Saúde para orientar, sistematizar, regulamentar, acompanhar o funcionamento dos planos de saúde em geral. Então, o Saúde Caixa, ele segue algumas dessas orientações da Agência Nacional de Saúde. E a Agência Nacional de Saúde pressupõe 3 níveis de atenção à saúde para os planos. Por que ela estabelece desta forma? Porque ela é consciente de que nós não temos profissionais de todas as especialidades em todas as cidades do país. No nosso caso do Saúde Caixa, a abrangência do nosso plano é nacional, porque nós temos unidades Caixa em mais de 4.800 municípios do país. E nem sempre nesses municípios nós teremos todos os níveis de atendimento passíveis, né, ou de interesse do colega. A ANS pressupõe a atenção primária, que são credenciamentos básicos, clínica geral, ginecologia, pediatria, laboratório de análises clínicas, hospital e odontologia, porque o nosso plano é um dos únicos do mercado que inclui também odontologia. Muitos planos não prevêem nem odontologia nem outros tratamentos alternativos como fisioterapia, fonoaudiologia, normalmente atendem só a parte clínica, né? O nosso é bastante abrangente. Quando fala-se de atenção secundária, amplia-se um pouco mais as especialidades além dessas que eu citei. E na terciária, seriam aquelas localidades onde nós conseguimos ter a maior parte das especialidades previstas no rol da Associação Médica Brasileira. Tá? Então, o que acontece? A ANS prevê o que ela chama de regiões de atendimento. Seriam aquelas cidades maiores que têm um grupo de cidades limítrofes ao redor e que podem ser atendidas ali naquela cidade polo, né, onde tem mais condições. O Saúde Caixa, você pode solicitar credenciamentos através do site ou encaminhando e-mail, orientando, pedindo, sugerindo credenciamento para GIPS CT 01, que é o do Saúde Caixa. Então, gipct01@caixa.gov.br. O que acontece? O que é burocrático no credenciamento do Saúde Caixa? O Saúde Caixa solicita ao profissional
que ele tenha regularidade fiscal, tributária, que esteja quites com o seu conselho de classe e que apresente a documentação legal de comprovação da sua especialidade. É o que qualquer plano solicita. Hoje, nós temos sistemáticas de transferência eletrônica de dados, que também foram orientadas pela ANS, que todos os planos de saúde adotam, assim como o da Caixa também adota. E muitas vezes as pessoas questionam, mas a Caixa paga mal. Não, o Saúde Caixa não paga mal, é um dos que paga muito próximo, ou até em alguns pontos, superior um pouco, ao que é praticado pela própria Associação Médica. E na Associação Médica tem um plano próprio deles, que é o SINAM, é um plano de atendimento, né? Então, muitas vezes, assim, o profissional é o único na cidade, ou ele já tem, ou já fez uma carteira de clientes suficiente, ou ele não quer dizer que ele não tem interesse pelo plano, então ele usa outras justificativas. Isso pode acontecer. Assim como em alguns momentos também acontece que se faz os credenciamentos e depois aquele profissional não tem procura pelos próprios colegas da região e acabam não tendo atendimento. E isso acaba fazendo com que, depois de um ano sem nenhum atendimento, óbvio, se a gente pega uma especialidade muito crítica, né? Um neurocirurgião em grande centro, nem ele tem tantos atendimentos assim, graças a Deus, né? São situações bem pontuais. Mas se são outras especialidades que têm mais credenciados e ele não tem nenhum atendimento, então a GIPS vai analisar e vai verificar o interesse em manter ou não esse profissional no quadro de credenciados, né? Mas o que a gente orienta é, façam as sinalizações tanto no site do Saúde Caixa como na própria GIPS, para que eles esclareçam como é que está a condição da sua região, tá? Então, como nós já falamos, a Caixa paga pela tabela da Associação Médica, os profissionais descredenciados são por muito pouco atendimento ou nenhum atendimento durante o período, né? E nós podemos propor credenciamentos junto à GIPS ou mesmo junto ao site do Saúde Caixa, tá? Marilda? Vamos lá. O que nós podemos fazer individualmente, principalmente estando aposentados, para brigar pela manutenção do nosso importantíssimo Saúde Caixa? O pessoal da Ativa está consciente dos riscos da perda? Entendo que dependemos muito da união de todas as nossas representações para dar mais robustez para a defesa do plano atual. Isso está acontecendo? Bom, a notícia que nós tivemos, a sinalização que nós tivemos, é que está, sim, havendo uma união muito grande de todas as entidades que estão fazendo parte da mesa. Então, se uniram FENAG, a representante da FENAG, da FENACEF, da FENAG, da CONTRAF, da CONTEC, todos eles estão unidos numa única defesa do Saúde Caixa. Numa única defesa não, mas todos eles unidos muito forte para o Saúde Caixa, para defender o Saúde Caixa. Isso é muito importante. É importante que a mesa de negociação esteja realmente focada nisso. Mas também é importante que nós, os usuários, também estejamos preocupados com essa manutenção. E o que a gente pode fazer? Nós podemos ler os relatórios de 2018 e 2019. A gente pode assistir a live que o Valfrido falou, que foi a live que foi do dia de 12, está disponível pela EA. A EA tem disponibilizado muitas coisas, a Márcia hoje falou, né? Dessa questão de que a EA disponibilizou um caminho lá para controlar, para acompanhar as despesas, acompanhar as situações. Eu acho que até na própria live teve um colega que citou, e agora pode até ser que eu esteja enganado, assim, acho que foi numa live lá com a Matriz, no dia que teve a live na Quinta de Conhecimento. A pessoa falou assim, o hospital está exigindo que eu fique internada de uma forma e tal, não sei o quê. Esse tipo de fiscalização depende da gente também. A gente não pode permitir que o profissional nos acue, mesmo estando num momento muito difícil, que é a hora que a gente está precisando de atendimento. Então, mas eu sei que alguém está fazendo alguma coisa irregular. Não é denunciar, mas é orientar até o colega de que ele deve fazer certo, sob pena de pôr em risco o próprio plano. Então, são várias ações que nós podemos fazer, certo?
As entidades estão fazendo a ação delas, é nesse momento, nós precisamos, de novo, já falei, né? É o acordo coletivo, é o momento da gente realmente fazer. Às vezes a pessoa fica achando que é uma questão só de política, não, gente, é um momento muito sério. Nós precisamos de agir de forma muito específica nesse acordo coletivo, a gente precisa estar antenado. Eu tenho visto publicações das mesas de negociação, tem circulado nos grupos, é importante isso. Ah, mas eu não estou em nenhum grupo. Manda mensagem para a EA, que a EA vai divulgar as informações para você, como já tem feito na própria página dela. Está na página da Contraf, está na página da FENAI, está na página da FENAG, está na página da FENACEP, então tem muitas páginas que você pode entrar, também na página da Contec, entra que lá vão ter os dados que estão sendo negociados. E é importante que a gente esteja, assim, acompanhando, tá? Então, como eu disse, a live já foi uma das demonstrações, né, de que a gente pode fazer, e a gente pode divulgar também para o maior número de pessoas que estão ao nosso redor essa informação. Então, nos grupos que a gente faz parte, nos grupos de aposentados, se eu não estou em nenhum grupo, divulgo para os colegas que eu tenho acesso da importância disso. Aqui em Londrina, e eu acredito que nas outras regionais também a gente esteja funcionando isso, por exemplo, nós temos grupos que são dos associados da EA Londrina, mas também temos o e-mail e o WhatsApp da EA Paraná, que também divulga as informações que são interessantes, e existem outros grupos de WhatsApp que também divulgam. Então, assim, há muita forma da gente ter a informação. Só que não adianta postar lá e você não abrir, não olhar. Então, olhe, vá ver o que está proposto. Por exemplo, essa proposta que a Caixa mandou na semana passada, apresentou na mesa, foi divulgada por um grupo. Lá tem como você olhar, dá para você perceber, de acordo com a minha idade, o que é que eu vou estar onerando, né, para mim, para minha família, para o meu grupo familiar. Então, tem muita coisa que a gente pode estar atento. E a gente precisa trabalhar mesmo de forma eficiente, porque depois não adianta a gente falar assim, mas aí aconteceu e agora o que eu faço? Infelizmente, se a gente não tiver ação agora, que é o momento que está no acordo coletivo, nós podemos sim ter problemas. Então, vamos ficar muito atentos e vamos batalhar para isso. Um dos caminhos é nos informando, através de todas as fontes que a gente tem de informação. Então, a gente precisa estar atento a isso, certo? Um outro bloco de questões, que aí já é uma sequência, né? Ele pergunta, para os aposentados, é 2% da soma do INSS mais FUNCEF. Caso o aposentado só tenha o plano novo da FUNCEF e resolva sacar todo o valor, ele perderá o convênio? Depois, as informações sobre como fica o plano para o casal Caixa. O tempo de pagamento da mensalidade única como casal Caixa conta para os dois, para os 120 meses de contribuição obrigatório, para manutenção ao plano de ações, para quem pretende, né, ter o plano depois da aposentadoria. A Márcia, inclusive, fez questionamentos para a GESAP dessas duas questões. Mas a gente já tinha a informação de que a pessoa, quando ela saca o valor total do novo plano, ela vai pagar só sobre a FUNCEF. Só que, se não informar, que é uma pergunta lá do bloco anterior, se eu não informo que eu estou recebendo só INSS, que eu saquei o valor todo da FUNCEF, e obviamente aí vai ter que apresentar um documento comprovando isso, tá, gente? Não é só dizer, não, saquei tudo, não tem que pagar, não. Tem que apresentar uma documentação que a FUNCEF fornece de que houve o saque e que você não tem benefício do novo plano. Aí, com esse documento, mais documento do INSS, vai ser cobrado os 2% só sobre o valor, a remuneração do INSS. Enquanto não fizer isso, vai pagar a mensalidade sobre a última remuneração base, certo? Quem não atualiza o dado vai continuar pagando por 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Enquanto não fizer essa atualização junto à Caixa, junto à Saúde Caixa, é o ônus que você tem. Você vai continuar pagando sobre isso. Então, de novo, a responsabilidade é nossa, certo? Com relação ao casal Caixa, nós tivemos um caso aqui de 2 colegas que estavam nessa situação. Então, assim, não conta não. A resposta que veio da matriz é que não conta não os 120 meses para os dois, de um para o outro. Na realidade, os 120 meses está considerando em cima do titular. Mas a colega que estava fazendo o questionamento, que ela fez, abriu o chamado e tudo, ela teve essa resposta de que ela, no caso, como ela teve o Saúde Caixa lá para trás, muitos anos antes,
e depois, quando o marido dela teve promoções e ele passou a ser o titular, porque essa é a regra, quem tem a maior renda, então ela tinha 120 meses já. Então, para eles, que é um casal específico, né, não precisou. Mas você pode fazer esse questionamento. Qual é o tempo de contribuição que consta meu? Ou, não, eu fui dependente a vida inteira, não tenho tempo de 120 meses que a Márcia falou de contribuição. Então, vai valer só aquele que contribuiu, que é o titular, não vale o outro. Pelo menos estas são as informações que nós tivemos da GESAP nos questionamentos que foram feitos anteriormente, certo? Detalhe também importante, qualquer mudança que você queira fazer com relação a isso, a casal caixa, quem é o titular ou deixa de ser, você tem que fazer ainda dentro da ativa, enquanto ainda estiver na ativa. Uma vez aposentado, essas mudanças já não são mais possíveis se você quiser mudar de titular, virar titular do plano. Isso está previsto também numa normativa, então é muito importante ficar atento. Leiam uma normativa também, faz parte, a gente precisa saber, a gente precisa conhecer. Já falei a questão da FUNCEF, da questão, é isso. O próximo bloco é seu, né, Márcia? Sim, amiga. Então, nós vamos estar falando sobre atendimentos e também um bloco parcerias. Toda vez que vou fazer um procedimento, tenho a sensação que os profissionais superfaturam tais procedimentos. Como fiscalizar esses procedimentos? Então, é muito importante que todos nós façamos o acompanhamento do demonstrativo das despesas. Nem sempre uma despesa que você teve este mês, ele já vai estar disponível no final do mês ou no começo do mês seguinte. Alguns credenciados, os maiores, eles procuram compilar o conjunto das despesas e mandar a cada mês, um mês e meio. Então, você acompanha para ver que se todos os procedimentos que você fez foram cobrados corretamente. Se você tiver qualquer dúvida, manda o questionamento para as JIPs da sua região, pedindo que seja feita uma revisão ou uma auditoria na conta da cobrança do atendimento que você teve. Hoje, como é que funciona? Então, todos os pagamentos, todos os processamentos passam por uma auditoria técnica formada por médicos, dentistas, psicólogos e enfermeiros. Nessa auditoria é feita uma boa triagem e há muitas glosas que acontecem nas cobranças. Porém, pode acontecer de passar alguma coisa ou alguma coisa não ser pega no momento, enfim. Então, é muito importante que nós possamos ajudar a fazer o controle e acompanhamento do nosso plano. Quanto mais saudável o plano for, melhor para nós, porque nós vamos tê-lo por mais tempo e nas melhores condições. Então, é importante conferir, questionar a JIP sobre a situação que você tem desconfiança ou que possa não estar correta, pedir uma revisão na auditoria, para que ela possa te esclarecer melhor, tá? Então, os questionamentos podem ser enviados pela central de atendimento, também podem ser enviados pelo próprio site do Saúde Caixa, na central de atendimento, ou para as JIPs, tá? Os credenciados, dependendo do porte, do tipo, do que ele oferece internamente, especialmente clínicas, hospitais, eles têm tabelas próprias para cada credenciado. Então, é feita uma vistoria, é feita uma verificação, é visto que tipo de equipamento ele dispõe, né? Em algumas situações são fechados pacotes negociados de procedimentos, né? Tudo visando a garantia de uma boa gestão, uma gestão equilibrada do plano de saúde para todos nós, tá? Mas o nosso olhar de donos é muito importante para fortalecer esses cuidados. Esse bloco, então, agora, parcerias, né, complementando o anterior. Os políticos e os seus planos, né, o uso do seu plano, como eles são cobrados? Mesmo percentual que nós, empregados, aposentados, isso não pode acabar? Quando a Márcia disse que a Câmara e outros órgãos têm um convênio de reciprocidade e pagam taxa de administração à Caixa, a pergunta é, pagam essa taxa para a Caixa ou para o plano de saúde da Caixa? Sobre a questão dos políticos, por exemplo, estamos pagando o principal e mais o correspondente a uma taxa de administração quando usamos o plano.
e os visitantes só pagam a taxa de administração. Então, vamos por partes. Primeiro, o convênio de reciprocidade, ele é permitido somente entre os órgãos públicos que possuem planos de saúde próprios. A Câmara tem o seu plano de saúde próprio, com suas regras próprias, com a sua sistemática de custeio próprio, assim como o Senado, assim como os tribunais que têm parceria com o Saúde Caixa. Essa parceria limita-se à utilização da rede de credenciados que o Saúde Caixa tem. Então, quando é emitidas as carteiras para os convênios de reciprocidade, essas carteiras têm um número específico identificando cada tipo de convênio. O convênio paga a taxa de administração para a Caixa pelo serviço prestado de controle de rede, manutenção, atualização, todas as partes administrativas importantes que o sistema de credenciamento necessita. Lembrando o seguinte, nós empregados, nós pagamos mensalidade, titular, né, paga mensalidade, o indireto paga mensalidade, nós pagamos percentual sobre a utilização até um limite de teto. Isso compõe a nossa parte. A Caixa completa essa parte para custear a parte assistencial e hoje, né, até esse momento, esperamos que continue, ela custeia 100% das despesas administrativas. Por isso que o plano de saúde de autogestão por RH é o mais barato e vantajoso do mercado para o empregado e para a empresa. Por quê? Ele é gerido, controlado, acompanhado, sistematizado, enfim, pelos próprios empregados da área de recursos humanos que atendem outros processos de recursos humanos também. Então, tem um conjunto de processos, o plano de saúde é um dos processos que a área de recursos humanos gerencia, né? Então, só para distinguir, então, nós pagamos a parte do custeio assistencial, que é o nosso atendimento. A Caixa completa o pagamento dos nossos atendimentos. E a Caixa paga 100% das despesas administrativas, que é com a folha dos empregados que são da área de recursos humanos, com as empresas que são contratadas para fazer a auditoria do plano, com as empresas de central de atendimento. Inclusive, lembrando, a central de atendimento é uma obrigatoriedade definida pela ANS para todos os planos de saúde. Não é uma coisa que a Caixa idealizou por si própria, né? Ela atende, então, a essa orientação da ANS. Né? Então, os políticos têm parceria de reciprocidade, os convênios, né, da Câmara, Senado e tribunais, para utilização da rede, exclusivamente isto, tá? E os planos deles são próprios, têm as regras próprias e tudo mais, né? Que, inclusive, eu não posso falar para vocês, porque eu realmente desconheço as regras do Pró-Saúde, que é o plano da Câmara e do Senado. Lembrando que as despesas do Saúde Caixa, foi perguntado sobre a taxa de administração, né? Então, as despesas de pessoal da Caixa, como a Marilda já falou, elas eram congregadas em um único item orçamentário, bastante abrangente. Então, ali estava a folha de pagamento dos empregados, estava a dos terceirizados, de estagiários, de adolescentes e mais uma série de outros encargos e tudo mais. Com a resolução CGPAR 22 de fevereiro de 2018, esta resolução, cumpriu o seu papel de apoio à governança das empresas públicas. Esta determinação da CGPAR, ela orientou que houvesse a segregação dos benefícios pós-carreira, de saúde e, no caso, de benefício previdenciário, do demonstrativo de despesas gerais da empresa. Então, em 2019, foi a primeira vez que houve a separação do demonstrativo do Saúde Caixa no balanço da Caixa. Precisa aprimorar, porque nosso sistema de orçamentário é bastante delicado, complexo, né? O nosso tamanho é imenso. Então, com isso, hoje, se vocês pegarem no demonstrativo do balanço da Caixa, então nós já temos a despesa de saúde Caixa segregada. E ali tem taxas com convênios, né, previstas ali dentro das despesas de pessoal, e um dos itens também das despesas de pessoal, agora segregado, é o plano de saúde. Né?
Então, o relatório de administração de 2019 já apresenta o montante recebido deste órgão e ele ressarce o valor integral das despesas e contribui como parte da taxa de administração no balanço de 2019, tá? Márcia, a Caixa está dando o devido valor ao conselho de usuários? Ela ouve os conselheiros? Pessoas que tiveram acesso ao relatório de administração do Saúde Caixa afirmam que há muitos valores não contabilizados, o que induz a erros na análise e, consequentemente, na proposta para o novo valor de participação mensalidade. O que podemos fazer a respeito? Então, com relação ao Conselho de Usuários, ele começou em 2006, quando iniciaram as primeiras eleições de representação dos empregados e indicação de representantes da empresa. O que eu entendo? Eu estou no conselho como suplente durante 2 gestões e agora como titular eleito. Mesmo tendo trabalhado muitos anos na área de recursos humanos, o universo da área de saúde, do mercado de saúde, é algo muito amplo. E todos os dias nós precisamos nos qualificar, precisamos estudar para podermos ter argumentos e também podemos ter senso crítico para analisar os números e relatórios que a empresa nos traz, para que a gente possa contribuir com propostas concretas e que possam ser discutidas no sentido do aprimoramento. Então, na minha caminhada enquanto conselho, eu entendo que nós estamos crescendo a cada grupo de conselheiros eleitos para o aprimoramento desse papel do conselho. Um dos pontos que eu posso colocar pontualmente agora, com relação aos relatórios de 2018, 2019, também ao relatório do atuário que nos foi fornecido, e Marilda, minha companheira, nesse trabalho de noites incansáveis, né, ao longo dos últimos 40 dias, é que nós nos debruçamos junto com outros conselheiros, fazendo a análise pontual de cada aspecto que estava previsto no relatório. Com esse olhar crítico, nós elaboramos um relatório para a área da matriz do gestão do plano de saúde, a GESAP, apontando todos os aspectos que nós tínhamos dúvida, que nós não conseguimos identificar, aspectos que precisam ser revistos, para que nós possamos ter, naquele espelho dos valores do plano, valores fidedignos, valores confiáveis, valores transparentes, que nos ajudem a pensar propostas de ajustes reais, viáveis, corretos. Esse relatório já foi encaminhado no dia 31 de julho, ele está subsidiando discussões das mesas de negociação. Nós estamos junto com as mesas discutindo aspectos e subsidiando aspectos para que todos os pontos que foram elencados consigam ser conversados, esclarecidos, e acredito que uma grande vitória que nós conseguimos foi parar o processo de negociação. As mesas negaram as propostas por falta de subsídios técnicos claros o suficiente que amparassem o entendimento das propostas apresentadas pela Caixa. Então, isso eu já considero uma grande evolução, né, nesse processo de construção da atuação do Conselho e das mesas de negociação, porque o Conselho tem como papel analisar os aspectos financeiros do plano, a forma de utilização do plano, a sistemática de gestão do plano, propor melhorias, identificar aspectos que precisam ser aprimorados. Então, toda essa parte de análise técnica é responsabilidade do Conselho. Sentar na mesa e negociar é responsabilidade das mesas de negociação, mas elas precisam desse suporte que o Conselho fornece a elas. Com relação ao que podemos fazer a respeito? Márcia, só antes que você continue, só quero complementar uma coisa aí. Realmente, a gente identificou algumas diferenças, por exemplo, entre número de empregados do relatório atuarial para o relatório que nós temos de 2018 e 2019, desculpe, número de beneficiários, né, não número de empregados, beneficiários, e isso, obviamente, no final vai gerar um número divergente. E aí algumas coisas que a gente percebeu, assim, redução do número de beneficiários, de dependentes indiretos, por exemplo, sem considerar
que quem tem hoje menos de 21 anos vai chegar a ter 21 e a gente vai continuar tendo uma massa de dependentes indiretos por alguns anos, pelo menos até 2039. Então, são vários detalhezinhos. Questão de considerado a inflação, uma relação que hoje é completamente diferente, né? O relatório foi feito na metade de 2019, hoje nós temos uma situação completamente diferente, com taxa Selic a 2%. Então, são muitos detalhes que têm que ser revistos, e foi isso que a gente propôs. Então, quando a gente fala assim, há divergências de números que vão dar resultados, obviamente, diferentes. E há números que não estão completamente claros. Então, também nós questionamos onde que estão isso, porque a gente sabe que está dentro do balanço alguns dados, mas dentro do relatório essas coisas não estão discriminadas de forma adequada. Então, quando a gente fala há diferenças, são esses dados que nós apontamos no nosso relatório, que precisam ser esclarecidos e precisam ser melhorados no próximo relatório, que é o sobre 2020, para que sim, seja possível para qualquer um olhar os números de forma clara, fácil, e que seja uma leitura que permita que a gente realmente acompanhe a evolução do plano. Ele vem num caminhar de crescimento, mas a gente precisa evoluir mais, precisamos crescer mais. Obrigada, Márcia. Imagina. Então, quando nós falamos de inconsistências, são isso: identificar a quantidade de titulares, de beneficiários, o nível de contribuição de cada um em separado, as situações futuras que a mudança de patamar desses beneficiários pode gerar, que é o caso da saída daqueles filhos com 20 anos para filhos com 21 aí pagando mensalidade, né? Os níveis de correções salariais, de correções inflacionárias, enfim, que possa interferir no montante de recursos arrecadados, e também os percentuais de participação de cada grupo, dos participantes e da Caixa, com a formação, então, da reserva de contingência. Esta é um dos pontos que nós identificamos mais dúvidas a respeito, né? E que, nesse ponto, pode ser um fator bem importante para que gere um equilíbrio no plano em função do que nós identificamos. Foi apresentado em algumas lives, inclusive para os empregados, para os colegas da Ativa, né, um montante de 550 milhões, se não me engano, como um reconhecimento de valores de superávit do plano. Realmente, nós temos esse montante, porém esse montante corresponde à parte do empregado. Nós precisamos também ter esse montante correspondendo à parte da Caixa, que é um dos pontos que nós questionamos também ali nos relatórios, porque não identificamos onde esses valores foram provisionados ou foram computados ou contabilizados. Então, queremos um esclarecimento, porque isso pode gerar mudanças nos patamares de validação e até de equilíbrio econômico-financeiro para o plano. Lembrando também, os relatórios, às vezes, fazem uma análise mais abrangente. Então, a INS, quando ela se constituiu e quando ela definiu parâmetros para os planos, ela estabeleceu que deveriam ser feitas 10 faixas por idade. Porém, antes disso, haviam mais faixas. No relatório de 2018, fica muito claro que até 76 anos, dentro do Saúde Caixa, há um certo equilíbrio nos dispêndios. Eles são graduais, vão mudando, mas há um equilíbrio. Há um valor muito significativo, assim, para maior, a partir dos 76 anos, e aos 91 anos é o pico. Então, se nós fizéssemos uma graduação destas faixas de idade, seguindo essas proporcionalidades de 5 em 5 anos, até 100 anos, que é mais ou menos a média dos planos de autogestão, porque as pessoas se cuidam mais, têm mais cuidados preventivos, tem pessoas mais anciãs, então nós temos uma condição diferenciada. Isso daria uma outra visão, de fato, de onde estão esses custos grandes que se falam que estão só com os acima de 59 anos. Então, é um outro questionamento que a gente pede, que precisa ser muito mais detalhado, esmiuçado, para que a gente não seja
precipitado na análise e, ao mesmo tempo, enquadrando situações que não são verdadeiras. Lembrando que, acima de 59 anos, nós temos 20% de empregados da ativa. Então, nós temos colegas trabalhando com idade acima de 59 anos. Assim como o maior montante de custeios do plano equivale a internações e, decorrente das internações, procedimentos em hospital. Então, se nós somarmos todos esses itens, internações 400 milhões e mais os demais itens, nós vamos chegar próximos aí de 800 milhões referentes ao maior custo do plano. Então, o empregado mais idoso vai ficar mais doente, vai mais para o hospital. Na análise, nós identificamos que 50% deste custo refere-se à obstetrícia, partos. Isso significa, né, os titulares ou seus beneficiários, os seus, grupo familiar, na faixa de 20, que não tem ninguém com menos de 22 anos, pode ser até filho, né? Mas, enfim, de 20 a 38 anos média. Então, precisa se cuidar com tendências que são vendidas como verdades absolutas, e quando a gente vai olhar com mais atenção, com mais cuidado, a gente verifica que nem sempre elas correspondem ao que está sendo dito. Então, nós precisamos aprofundar, olhar com mais cuidado essa situação, né? Com relação ao conselho, é como nós falamos, se você se compromete a participar de uma eleição, você se compromete a colocar teu nome à disposição dos colegas, você se compromete a deixar o teu contato, né, com o colega aberto, você tem a responsabilidade e o compromisso de estudar, aprofundar, buscar conhecimento, buscar pessoas que possam te ajudar no conhecimento, porque a gente não é sabedor de tudo, nós temos pessoas, cada um com as suas habilidades, com as suas competências, somar competências para cada vez poder subsidiar melhor os que vão para as negociações nos representar. Nós vamos ter que entrar na justiça para cobrar da Caixa essa reserva técnica? Pessoas que tiveram acesso ao relatório de administração do Saúde Caixa afirmam que há muitos valores de contabilizados, o que induz a erros. Então, acho que nós já conversamos também sobre isso, esclareci alguns pontos aí, né? Então, como eu já falei, nós já mandamos o relatório para a matriz, ele já está de posse dos nossos negociadores, eles estão utilizando isso para buscar esses esclarecimentos com a matriz, e eu tenho, assim, espero que vocês também façam bastante força, conversem bastante com os representantes das suas regiões, para que a gente possa, mesmo aprovado algum acordo, deixar o Saúde Caixa de lado. Nós precisamos olhar com mais cuidado, com mais atenção, com mais profundidade, antes de tomar qualquer decisão. Então, vamos batalhar por isso. Vamos deixar o Saúde Caixa para negociar num segundo momento, vamos mantê-lo como está, até que a gente possa aprofundar com segurança os números e as análises para que sejam bons, sejam um processo ganha-ganha para todos nós. Nós, participantes, Caixa como mantenedora, uma parte, né, mantida por ela, para que a gente possa garantir para todos aí a manutenção do plano de saúde. Ok. Ainda com relação a isso que Marilda. a Márcia veio, ainda com relação a isso que a Márcia expôs, né? Nós fizemos, no levantamento que nós fizemos, a Caixa passando, aportando o recurso que nós identificamos, que seria esse 5%, o plano tem manutenção. Então, uma das nossas propostas, a gente já falou isso na live, eu tenho falado isso, uma das nossas propostas, e isso foi falado com quem está na mesa, é tentar fazer com que o Saúde Caixa seja mantido da mesma forma como está, com alguns ajustes em mensalidade, em coparticipação, mas que ele seja mantido e que seja negociado nos próximos anos uma mudança nele para mantê-lo perene. Com o recurso que a Caixa teria que aportar, a gente fez um cálculo assim por baixo, que mesmo dentro da folha 6,5, que é a pergunta que vem na sequência, mesmo com a folha em 6,5, ainda seria mantido ele por pelo menos 7 anos dentro dos mesmos moldes que estão aqui.
E nós usamos também a questão do próprio cálculo atuarial, que foi disponibilizado para os conselheiros, e jogamos esses valores lá e a gente vê que é possível manter mesmo essa sequência. Então, nós temos que batalhar para isso, tentar manter isso mesmo com a questão da limitação da folha. E a pergunta que a gente tem na sequência é exatamente isso, né? Há alguma forma de reverter essa situação da folha, do limite de 6,5 na folha? Bom, todo mundo sabe que a Caixa colocou dentro do estatuto dela, em dezembro de 2017, a questão do 6,5 de limitação na folha. E a gente sabe que esse realmente é um problema, principalmente se não houver nenhuma mudança dentro do Saúde Caixa. Realmente ela tende a ser em curto prazo, médio prazo no máximo, ela vai colocar o Saúde Caixa em xeque. Ou a gente teria que passar a pagar um valor bastante substancial. Mas também a gente precisa lembrar que nós estamos em plena negociação. Então, quem está na mesa está tentando negociar, vai tentar, né, fazer alguma negociação disso aqui. É difícil, né, uma questão de negociação mesmo, a gente sabe que não vai ser fácil, está lá já dentro do estatuto. Ela atendeu ao que estava dentro da CGPAR 23, que a gente vem falando que, apesar de toda a luta que a gente vem fazendo para tentar derrubar a CGPAR 23, e a Márcia já falou dela aqui quantas vezes, né, que a gente já foi falado que ela está se fazendo uma luta, mas o que no momento que a gente tem que fazer é batalhar para que isso não entre no acordo coletivo. Na realidade, a batalha que a gente tem que fazer é para que nada da CGPAR seja colocado dentro do acordo coletivo, porque aí sim a gente corre risco de um juiz entender que, como está no acordo coletivo e desde a mudança trabalhista, da legislação trabalhista, foi acordado entre as partes, então vira lei. Então, assim, a gente tem defendido também essa tese, que nada da CGPAR seja incluído, e essa é uma leitura que quem está na mesa também tem feito. Então, eles vão batalhar muito para que nada seja feito. 6,5 vai se tentar, a gente sabe que eles vão tentar negociar. Vão conseguir? Bom, aí já é outro momento, né, gente? A gente não sabe. O que a gente sabe está dentro do Estatuto da Caixa, pode ser que a Caixa não queira mudar. Mas dentro de uma proposta que a Caixa fez, ela até sinaliza com até o 8%. A gente até falou assim, será que a ideia dela é chegar nisso? Daí sim, seria só uma questão, mas daí também envolve no valor que a Caixa tem que aportar para fazer frente ao que o Banco Central preconiza, que é a CPC 33. Então, isso envolve também outros recursos que podem prejudicar, porque vão influenciar diretamente no volume que a Caixa tem disponível para fazer empréstimo, vai influenciar em várias outras coisas. Então, é muito, muito difícil mesmo, tá? A gente tem que deixar claro, não é fácil reverter isso, não. Pode acontecer? No acordo coletivo pode acontecer, mas a gente não acredita realmente que isso venha a poder acontecer. A gente, que eu estou dizendo, eu e a Márcia, tá? Não é a gente, quem está na mesa está negociando, está tentando reverter isso, que é importante. Vamos ver. Por que o Saúde Caixa usa dois sistemas que precisam ser abertos em navegadores diferentes, com tanto avanço tecnológico? Ficamos à mercê de um sistema operacional perverso, moroso e desgastante. Só para reforçar o que não ficou muito claro, o Saúde Caixa tem que acessar em dois sistemas, o AutoSC, obrigatório no navegador Explorer, que é péssimo, e o Saúde Caixa no Chrome, para ver quase nada. Então, por que não mudam isso, unificando? Isso é muito pessoal, né, a questão. Nós temos dois níveis de acesso nesse caso, né? A pessoa já citou aqui, que é o AutoSC e o Saúde Caixa. Mas também o que acontece? Um deles é aberto não só para os titulares, mas também para os prestadores, que é o Saúde Caixa. Então, lá dentro do Saúde Caixa, os prestadores também têm acesso. E é por isso que daí dentro do AutoSC tem algumas coisas que são permitidas apenas para os usuários, apenas para os titulares e beneficiários, né, que tenham mais de 18 anos. Aí, essa questão dos sistemas, é por isso que eles estão separados. Então, todo o sistema é processado pela Benner, né, e está se fazendo, sim, uma tentativa de unificar os dois, de fazer com que seja um canal só. Quando eu ainda estava na ativa, antes de me aposentar, eu dizia que a grande coisa que eu ia ter quando eu saísse da Caixa era não ter mais que acessar o AutoSC. Ledo engano meu, né? Sair da Caixa, continuo lá eu dentro do AutoSC. Então, assim, eu sei que é difícil,
Eu sei que é complicado, alguns colegas às vezes desistem porque eles dizem lá que você não pode entrar, tem que insistir, mas lá também tem muitas informações importantes, como eu já disse, estão os normativos, estão os relatórios, estão as carteirinhas, tem muita coisa importante dentro do auto-assino, então não desista. E eu sei que o Conselho está trabalhando para que seja unificado mesmo, né, que seja usuário. Ainda é uma limitação da Bene, que é quem presta o serviço, mas também assim, são empresas que fazem, a Caixa faz contrato, é feito licitação, então de repente daqui a pouco a próxima empresa que entra já tem isso mais fácil e já resolve essa questão, tá? Que vai beneficiar daí a todo mundo. E é isso, né, Marcinha? Então. E era isso, né? E a gente quer agradecer muito a todos que encaminharam as perguntas. Nós estamos à disposição, caso alguma das respostas ainda deixe alguma dúvida para vocês, encaminhem para a AEA Paraná, seja pelo nosso e-mail, seja pelo WhatsApp. É importante que nós divulguemos, que a gente traga mais e mais pessoas para pensar, para discutir, para conversar, para entender. Nós somos um grupo de 283 mil vidas, e nós temos grupos muito pequenos participando dessas discussões. Então, é importante, colega que está assistindo, divulgar, chamar outros colegas, participar desses grupos, como a Marilda comentou, para que nós possamos cada vez mais entender, e, propor, tá? E melhorar o nosso plano de saúde, tá? Olhem no nosso site, nós estamos sempre colocando situações de interesse que nos chegam. Hoje mesmo, amanhã deve estar disponibilizado as tabelas do acordo que foram disponibilizadas pela Contraf, com a proposta da Caixa, que foi negada em mesa. É importante que você conheça, se você tiver dúvidas, nos questione, para que todos nós possamos entender. Esta proposta que está aí e que foi negada não nos serve. Não pode haver, como já foi falado pela Marilda, nenhuma menção a CEGEPAR no acordo coletivo e manter sempre, né, o grupo familiar e a cobrança pelo titular do plano com as participações devidas dos demais participantes. Tá? Então, muito obrigada a cada um que esteve conosco até agora, tá? E vamos em frente, vamos fazer outras lives e contamos com vocês novamente junto conosco. Um grande abraço. Eu também quero agradecer a Márcia, agradecer o Valfrido e a EA, né, pela oportunidade que nos permitiu fazer a live, né, Márcia, em 12 de agosto, que já foram algumas orientações, e também agora de poder responder essas questões que ficaram pendentes, porque aí a gente também consegue dar mais transparência a todas as questões que foram levantadas por vocês. A maioria das pessoas deve ter acesso ao meu WhatsApp, quem não tiver pode pedir lá na EA, que daí também, ou para a Márcia, que também, se tiver da Márcia, que a gente tem, né, Márcia, uma da outra, eu vivo conversando. Sim. O que é importante saber, gente, às vezes a gente percebe que a falta de informação nos faz tomar decisões que não são necessariamente as melhores decisões para nós. Isso acontece na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional e por aí afora. Então, esse é o momento. Vamos nos informar, vamos buscar as informações. Tem questionamento? Tem alguma coisa? Quer mais algum esclarecimento? Estamos à disposição. E nós vamos estar sempre aqui com foco em buscar cada vez mais informação. Eu e a Márcia temos feito isso, buscado, estudado e perguntado para quem quando a gente não sabe alguma coisa, a gente vai atrás de um advogado, de algum especialista, alguma questão assim, para a gente cada vez mais poder ficar claro para a gente e poder ajudar vocês. Então, estamos à disposição e estamos aqui. A EA está à disposição e nós também. Obrigado a todos, obrigado por terem participado da live e obrigado por dar mais essa oportunidade para a gente. Boa noite a todos e fiquem com Deus. Boa noite.